Bem-vindos de volta à TV Prosa. Hoje com mais uma convidada, Gisele, para a nossa companhia de entrevistas. A gente vai seguir essa linha que a gente tem feito. E queria agradecer a participação e dar boas-vindas ao nosso canal e ao nosso projeto, Gisele. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço o convite de vocês para participar deste projeto tão bacana que vocês estão realizando. Obrigado. Eu quero começar, como eu começo todas as entrevistas, que você fale um pouquinho sobre a sua formação, desde a escola até a faculdade, o interesse que você teve pela sua área, depois a formação na faculdade, mestrado, desde o comecinho até onde você está hoje. Tá certo, vamos lá então, né? Eu sempre estudei em escola pública, sempre desde o ensino infantil até a graduação, né, na universidade. Fiz o colégio técnico no ensino médio, ainda não sabia muito bem o que queria, ainda no colégio técnico, e aí depois de um ano que eu fui decidir que eu ia para alguma coisa na área da saúde, queria psicologia, e aí acabei conhecendo a fonoaudiologia na época do vestibular mesmo e me encantando pela fono. Aí eu entrei em fonoaudiologia e fui fazer na Unicamp, aí que eu pude conhecer a fundo a graduação, o curso, e me encantei ainda mais, e aí dei continuidade. Depois que eu concluí o curso da graduação, terminei em 2009, eu ainda continuei mais um tempo, que eu fiz um aprimoramento em pediatria, ainda no hospital na Unicamp, e aí trabalhava com recém-nascidos, no CAISM, fazia parte já de disfagia, né, que é a dificuldade para deglutir, que foi uma área que eu já gostei bastante desde a graduação, e aí no aprimoramento continuei nessa parte, mas com casos pediátricos, e aí depois disso eu retornei para a Leme, porque eu fui chamada num concurso público aqui na prefeitura, então eu sou de Leme, a minha cidade, no interior de São Paulo, e desde que eu retornei, eu trabalho no setor público aqui de Leme, na saúde pública, sou funcionária do SUS, e com muito orgulho, e trabalhei então também com adultos, trabalhei na equipe NASF, que também pude trabalhar então com a parte de dificuldade de deglutição para idosos, além de outros casos, né, dentro da fonoaudiologia. Tive uma pequena passagem aí também pela saúde mental, então tive experiência de um ano atuando como fonoaudióloga do CAPS infantil, infanto-juvenil, né, aqui da minha cidade, e aí agora voltei para a pediatria, que também trabalho com essa questão das dificuldades de deglutição, num projeto que é um programa que a gente acolhe as crianças que tiveram alguma dificuldade no parto, então acaba também tendo bastante da área com que eu escolhi atuar. E aí, nesse meio de caminho aí, né, que eu falei do profissional, na época que eu estava atendendo no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, eu me deparei com muitos casos de disfagia adulto, e foi aí que teve o interesse de seguir para o mestrado na área de oncologia, principalmente por conta dos casos que apareceram aqui. Então, a prefeitura do município de Leme, né, da qual eu sou funcionária, foi muito parceira comigo, inclusive, para poder fazer o mestrado profissional em assistência ao paciente oncológico, que foi esse programa que eu fiz, e trabalhando em parceria, então, com o mestrado e o trabalho no NASF, que aí eu fazia visitas domiciliares e atendia pacientes com essa dificuldade mesmo, com câncer de cabeça e pescoço. E aí também, então, tive uma atuação, e quando ainda precisa, aqui em Leme eu também dou esse tipo de assistência aqui também. Legal, muita coisa. Eu Bastante coisa. fez bastante Você ficou coisa. confuso, mas... Não, ficou uma linha temporal. Eu, como sou psicólogo e curioso, eu pensei algumas coisas aqui. A primeira, a decisão, eu sei que é totalmente fora, mas a decisão entre psicologia e fono, como que, Justamente. como que foi essa decisão? Você gostava de uma área, mas não conhecia muito bem, acabou gostando da outra? Como foi a decisão mesmo pela fono? Justamente, eu prestei os dois cursos, na verdade. Então, quando eu fui para a Unicamp, eu também tinha uma matrícula de psicologia já realizada, mas aí acabei decidindo pela fono por conta fui conversar com outros profissionais da área daqui da minha cidade, aí teve uma profissional fonoaudióloga que me acolheu aqui em Leme, e aí ela pôde me explicar um pouco
do que faz a fono, como que é a atuação em si mesmo, mais prática. E aí eu gostei bastante, e aí acabei optando por ir para fono. E aí foi uma escolha muito feliz, assim, eu gostei muito quando fui para o curso, mas teve essa dúvida, assim. Legal. Nós, psicólogos, sempre pensamos numa segunda área também. Será que a gente seria mais feliz em outro, em outro lugar? Mas acho que foi uma escolha acertada por te conhecer e conhecer seu trabalho. Eu acho que foi uma Ah, que decisão bom. acertada. Te E digo você que a sua comentou. também. Ah, obrigado. Você comentou um pouco sobre o trabalho na pediatria, depois trabalho Uhum. no SUS. Todo o seu caminho foi pelo SUS. Você já atendeu em algum Todo caminho momento no em SUS. atendimento particular? Já atendi também em particular, mas sempre concomitante com o trabalho no SUS, nunca deixei. Então, nesses 11 anos aí de formado, que é bastante tempo, sempre trabalhei no SUS. E aí, em alguns momentos eu atendi em consultório, tive clínica e trabalhei em algumas empresas de segurança do trabalho, mais para a área de audiometria, né, mais para a parte de audiologia ocupacional. Mas acabei, atualmente, a ideia é ficar só no serviço do SUS mesmo, que eu defendo muito e acho que funciona muito bem, principalmente aqui, eu acho que na cidade. As Tá. parcerias sempre acontecem. E você vê alguma diferença um pouco gritante sobre a atuação particular e do SUS? Tem alguma parte que leva alguma vantagem de alguma forma, ou isso consegue ser consertado pelo pessoal mesmo? O que eu trabalho aqui, né, da minha experiência, eu acho que um trabalho em equipe multidisciplinar, ele acontece com muito mais força, muito mais potência nos sistemas do SUS, nos órgãos do SUS, porque, por exemplo, eu trabalho próximo, né, na minha equipe é formada, então tem pediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, e, enfim, a gente, técnico de enfermagem, enfermeira, e aí a gente consegue trocar muito. Então, quando a gente tem um caso em comum, a gente consegue. Então, a gente tem reunião de equipe uma vez ao mês, e isso eu também percebia quando eu trabalhava no NASF, porque nesses casos de adultos a gente tinha um contato direto, então, com a unidade básica de saúde ou com a estratégia de saúde da família, então a gente tinha um contato com o agente de saúde que frequentava a casa, né, fazia as visitas daquele paciente, por exemplo, um paciente oncológico, com a enfermeira, com o médico que atendia o caso. Então, é claro, né, que os serviços de alta complexidade, por exemplo, a quimioterapia, enfim, eram feitas em outros lugares, mas a gente tinha essa retaguarda de quem está na atenção básica, que é o que acontece também na equipe hoje, né, que é uma atenção especializada, mas eu consigo trocar com todo mundo que atende o sujeito, né, atende essa criança que a gente está atento, a gente está acompanhando. E isso é muito diferente de quando eu atuo em consultório, por exemplo, porque aí, muito provavelmente, então daí a família vai escolher eu, como uma profissional, como fonoaudióloga, por exemplo, aí por mais que eu possa trabalhar com psicólogo, a família pode escolher um outro psicólogo que escolhe um outro terapeuta ocupacional, e aí é muito mais difícil de conversar e de ter essa troca de casos. Às vezes, nem sempre no particular a gente está em contato com profissionais que falam a mesma língua, né? Porque às vezes a família escolhe profissionais muito diferentes, então eu acho que isso é uma vantagem muito grande do SUS, que é essa possibilidade de troca e desses órgãos, né, que a gente consegue trocar. Então, desde ter uma conversa com a gente de saúde, vamos conversar como ele está passando depois do tratamento, enfim, o que está acontecendo, ou com outro profissional, o que você acha do caso, isso é muito prático, muito fácil, e eu acho que isso é uma vantagem, por mais que muita gente fale, né, do SUS e tudo mais, eu vejo como muito vantajoso. Uhum. Parece um diferencial mesmo, né? Uma equipe que trabalha junto, como você está falando, acaba trabalhando não só em conjunto, né? Mas em uníssono para todo mundo com o mesmo objetivo, conhecendo os mesmos pacientes. Então, essa descrição que você fez do particular para o SUS é bem bacana. E uma dúvida É, que eu tenho, quando eu ouço críticas ao SUS, eu sempre fico em dúvida. O que a pessoa critica do SUS? O que seria melhor de outra forma? O que você vê, uhum, como você comentou, que é defensora do SUS? O que você sim. vê de base nessas críticas, já que você está na linha de frente, está nessa prática mesmo? É claro que eu posso falar só do meu serviço, né? Enfim, Uhum. do que eu conheço ou da minha cidade, enfim. Mas o que eu observo de dificuldade em relação a reclamações e tudo mais é muitas vezes a lista de espera muito grande para atendimento. Porque, querendo ou não, a gente tem uma demanda muito grande de casos e talvez o número de profissionais não consiga atender toda a demanda que a cidade, que o município precisaria. Então,
em alguns momentos a gente sofre com, eu ainda estou na lista de espera, ou, não chamou para atendimento, porque tem a vaga, né, a agenda do profissional está cheia. Em alguns momentos eu vejo esse tipo de queixa, que a gente tenta, né, eu percebo que a gente tenta colocar, mas nem sempre a gente dá conta mesmo de atender todo mundo, e o que acontece também nos postos de saúde, nas estratégias de saúde da família também tem um pouco a ver com isso. Em alguns momentos eu também percebo um pouco de queixa quando troca muito profissional, principalmente médico ou outros profissionais, até técnicos, né, fonoaudiólogos, enfim, psicólogos que acabam saindo do serviço, e aí é uma burocracia muito grande quando alguém sai do serviço para entrar outra pessoa por conta de precisar de concurso público, enfim, não ter tanta facilidade em contratação. Então eu vejo isso também como uma dificuldade, mas fora isso, assim, eu não consigo pensar nas queixas. Em outras queixas, talvez em relação ao transporte, mas isso também seria uma dificuldade num atendimento particular, né? Ainda a unidade que eu trabalho, eles fornecem passe de ônibus para famílias e para as crianças que são acompanhadas no setor, mas eu sei que também isso em unidade básica de saúde não acontece, a pessoa precisa ir, mas normalmente está próximo à casa dela, né? Então, eu acredito que é mais em relação à vaga para atendimento, ou à espera, né? E nessa atuação que você também comentou com saúde mental, como que foi essa experiência? Eu gostei muito, adorei trabalhar no CAPS Infanto Juvenil, sempre gostei de atuar com crianças, tive contato com crianças, e aí no trabalho, e adultos, e aí no trabalho na saúde mental, eu acabei também conhecendo e tendo que trabalhar um pouco com os adolescentes, que também foi algo que foi uma experiência muito bacana na minha vida profissional. Não é fácil trabalhar com saúde mental infanto-juvenil, principalmente se a gente pensar em algo, né, uma luta antimanicomial, né, anti-instituição do manicômio, que não está só no prédio do manicômio, mas no geral, nos lugares todos que a gente, né, em todos esses equipamentos de saúde mental. Então, é uma luta árdua para conseguir um trabalho diferencial nesse sentido, mas foi muito importante e, assim, se tiver possibilidade também voltaria a trabalhar com saúde mental, porque é uma experiência bacana. Bacana. E agora direcionando para a área da oncologia, depois de todo esse processo, né, pediatria, trabalhar no SUS, saúde mental, como que você, o que você vê de diferente? Como foi o interesse para ir para a área da oncologia? Ou acabou caindo, os direcionamentos da vida foram te levando para isso? Como que foi o interesse e a sua prática dentro disso? Quando eu estava atuando na equipe NASF aqui do município, eu trabalhava bem próximo, em conjunto com uma fisioterapeuta e uma nutricionista, e aí a gente fazia visitas domiciliares e passava nas casas, principalmente as que tinham as queixas referentes às nossas áreas de atuação, e aí acabou que a gente foi conhecendo muitos casos de pacientes oncológicos aqui da cidade, principalmente câncer de cabeça e pescoço, que precisavam de ajuda, precisavam de intervenção, e acabava que não tinha a experiência que talvez demandasse, né, para atender esses casos. E aí, nesse sentido aí que veio a possibilidade, junto também com os acontecimentos da vida, de chegar até a faculdade para fazer o mestrado de assistência ao paciente oncológico. Até é importante, né, falar que antes de entrar no mestrado, realmente, né, propriamente dito, eu fui acolhida pela equipe de cabeça e pescoço da Unicamp, que atua no ambulatório de otorrinolaringologia. Eles tinham um curso, acredito que tenham ainda, um curso de extensão em fonoaudiologia e câncer de cabeça e pescoço, e aí elas me acolheram, me receberam para também poder entender mais dos casos, para poder trabalhar necessariamente com atuação fonoaudiológica em casos de câncer de cabeça e pescoço. E aí eu fiquei um tempo nesse ambulatório, acolhida pelas fonoaudiólogas responsáveis, que é a Juliana Moraes e a Vanelli Colombo, que eu sou muito grata a essa oportunidade que elas me deram, porque foi aí que eu aprendi, e aí pude algumas coisas, e pude, de fato, né, caminhar para o projeto de mestrado. E aí eu fui acolhida por elas, e aí participava do ambulatório para conhecer os casos e atender. E aí, considerando tanto o trabalho que eu fazia no NASF, quanto esse trabalho feito na extensão com as fonoaudiólogas que me receberam, aí eu fui para o projeto de mestrado em seguida.
E aí, do mestrado, você pode falar um pouquinho de como que você foi parar no mestrado, conheceu do mestrado? A gente foi na primeira turma, né? Então foi a Sim, primeira primeira vez turma. que teve o mestrado, então da prova, a criação do projeto. Como foi todo esse processo? Sim, acabou que aí já conhecia alguém, né, da faculdade, no caso, que me mostrou essa questão da primeira turma, que me apresentou a esse novo projeto do mestrado profissional, que, como o Daniel disse, nós somos da primeira turma de mestrado. E aí, nesse sentido, a construção do projeto teve muito apoio da minha orientadora, que foi a professora Carmen, e também do meu co-orientador, que é o professor Shone, e das fonoaudiólogas que trabalhavam no ambulatório. E aí a gente pensou um pouco nas necessidades dos pacientes, né, do ambulatório, para tentar construir um projeto, e aí nessa construção de projeto foi que a gente foi para a seleção e, enfim, para a continuidade do trabalho no mestrado. Mas foi assim, já conheci alguém, né, mas com a indicação da possibilidade de abertura do curso e com o apoio dessas pessoas aí com quem eu atuei. Legal. Você pode falar um pouquinho do seu próprio projeto, a sua aplicação do projeto no ambulatório Uhum. e se depois do término da defesa, o que você fez com a prática desses resultados, né? Sim. Bom, em relação ao início do mestrado, ao projeto, o que foi desenvolvido no ambulatório foi bacana, que eu também consegui atender alguns casos no ambulatório que não eram necessariamente da parte do mestrado, por conta até de não ter fonoaudiólogo na equipe, né, do hospital, né, na oncologia, e aí acabei também atendendo alguns casos e tendo mais experiência. A aplicação do projeto teve a ver, então, com essa queixa que os pacientes tinham de câncer de cabeça e pescoço, né, especificamente, de uma dificuldade para se alimentar durante o tratamento e que essa dificuldade permanecia, inclusive, após o tratamento e perdurava por algum tempo após o tratamento de radioterapia, e no caso, para o câncer de cabeça e pescoço, radioterapia e quimioterapia. E aí, considerando isso, a gente percebeu que a qualidade de vida deles também estava muito afetada, né? Então, por si só, a radioterapia e a quimioterapia, elas atrapalham o processo de deglutição. O que é o processo de deglutição? Então, é o engolir, o deglutir com segurança. Porque às vezes a gente não para pensar o quão complexo é essa tarefa da gente deglutir, né? Que a gente fica engolindo saliva a todo tempo, mas a gente também, que isso já fica o tempo todo fazendo isso, várias vezes ao dia, e aí depois a gente tem todas as nossas refeições, café da manhã, almoço, jantar, pelo menos. E aí o quanto que isso também está relacionado com o social, né? O quanto que a gente tem o costume de se unir para comer alguma coisa, de se unir para beber alguma coisa, e aí o quanto isso acabava atrapalhando na qualidade de vida, porque se a pessoa se engasga ou se a pessoa não consegue se alimentar de todas as consistências e acaba tendo todas essas dificuldades para a deglutição, acaba tendo um prejuízo, né? Não só na questão de saúde, que é super importante, porque a gente também tem o fato de que se deglutir e acontecer alguma coisa errada aí, pode ir alimento para o pulmão, esse alimento que vai para o pulmão pode causar uma pneumonia, que a gente chama de pneumonia broncoaspirativa, e aí vai ter uma série de outras questões de saúde, né, em casos mais graves, né, asfixia e óbito, além dessa qualidade de vida com que eu estou falando, é uma questão de saúde importante também. Então, considerando que essas duas coisas estavam afetadas, como atuar e como tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes para engolir melhor, porque assim, o tratamento de quimioterapia e radioterapia acabam enrijecendo todas as estruturas que a gente tem, então desde lábio, língua, faringe, laringe, tudo fica mais enrijecido, e aí para esse processo acontecer com naturalidade ou sem dificuldades, né, acaba sendo um pouco mais difícil, e aí entra a parte da fono, que aí é com alguns exercícios e algumas técnicas, tentar auxiliar ao máximo esse processo de deglutição, tanto para ele acontecer com segurança, quanto para ele conseguir comer alguma coisa que é oferecida para ele, porque às vezes acontece que fica com uma dificuldade em determinadas consistências. Então, como enrijece, a radioterapia também acaba que diminui a quantidade de saliva que a pessoa produz e acaba ficando mais difícil de engolir. Então, por exemplo, um alimento sólido fica muito mais complicado.
Aí se você vai na casa de alguém, se reúne para se alimentar, e aí a pessoa oferece algo sólido, nem sempre tem um líquido junto, aí acaba que as pessoas que a gente conheceu acabam evitando isso, e aí nesse sentido veio uma busca por ajuda para essas questões que eu comentei. E então foram tantos exercícios quanto uma eletroestimulação, que é uma técnica também recente na fonoaudiologia, o uso de correntes elétricas, para verificar se havia uma melhora na deglutição e na qualidade de vida desses pacientes. Legal. E os pacientes aceitaram bem esses choques, essas técnicas? Aceitaram bem, Né? sim. Eu acho que eu entendo hoje que eles aceitaram bem, porque realmente a questão da disfagia, né, da dificuldade de engolir, realmente era um complicador na vida deles. Aí foi bacana também, eu falo bastante da qualidade de vida, porque a gente aplicou um questionário sobre a qualidade de vida antes desse processo terapêutico que os pacientes fizeram, né, e foram 10 sessões terapêuticas, e então não só medidas objetivas, mas também um questionário de qualidade de vida, que a gente pode ver que teve uma mudança bacana, né, para esses pacientes, que acabaram conseguindo comer consistências melhores, comer melhor as consistências que eles queriam, e sem tanto apoio ou necessidade de água. Até alguns casos relataram o aumento da produção de saliva, enfim. E aí acaba que dentro desse processo eles aceitaram. Não tive nenhum caso que parou o acompanhamento no meio, né? Porque eram 10 semanas. Eu entendo que foi muito difícil, né, para alguém. Algumas pessoas eram até de outras cidades, não eram de Campinas, mas todos eles participaram das 10 semanas efetivamente para contribuir com o estudo. Mas eu também entendo que eles estavam tendo um benefício, vendo um benefício nesse sentido. Né? Uhum. Com o tempo, como você comentou, a primeira coisa que acontece realmente para a cabeça e pescoço é esse isolamento social, né? Sim. A pessoa não consegue comer, é uma coisa muito importante que a gente realmente só percebe quando acontece. Então, imagino que você deva ter alguns casos interessantes para comentar. Eu lembro de alguns que eu já pude atender de famílias que se escondem para almoçar e para jantar, porque não está Sim. podendo comer, e come outro tipo de prato para ele não ouvir que estão comendo, ou tentar abafar o cheiro da comida para ele nem chegar a sentir o cheiro da comida e tudo mais. Então, como isso não afetar realmente a qualidade de vida desses pacientes, né? Você tem algum caso que você se lembre assim da sua atuação em pacientes oncológicos? Tem um que a gente que ia, inclusive era caso do mestrado, e ele saía muito cedo e acabava sempre se alimentando longe de todo mundo. E aí teve um dia que eu estava saindo do laboratório, longe inclusive da esposa dele, mas assim, longe de todo mundo, nas cantinas do hospital, enfim, nos lugares de acesso para ele se alimentar. Porque eu me lembro que um dia eu estava indo para o hospital justamente para atender, né, fazer a aplicação do protocolo, e saindo do laboratório, eu encontrei com ele ali perto, sentado embaixo, no gramado embaixo da árvore, e aí ele estava comendo ali, algo que ele tinha comprado na cantina, né? E aí, assim, claro, ele pode ter tido a vontade apenas, né, de ir até um lugar mais afastado para comer, não comer com todo mundo. A gente não vivia uma situação de pandemia, né? Tava tudo muito diferente do que a gente vive hoje, então as pessoas sempre costumavam se alimentar na cantina, nas mesas da cantina, enfim, nesses lugares. E aí eu acabei encontrando com ele, cumprimentei, perguntei se estava tudo bem, se ele estava almoçando, e aí segui para o hospital. Aí quando eu atendi ele naquele dia, eu acabei perguntando para ele, né, informalmente, se ele realmente se sentia melhor, mais à vontade para comer na árvore, embaixo da árvore, assim, na sombra, mais afastado, ou se isso tinha a ver com a questão da deglutição, e ele disse que sim, porque tinha a ver com a questão da deglutição, porque muitas vezes acabava juntando muita comida na boca, ou às vezes ele tossia, e aí acabava que as pessoas ficavam olhando para ele, e então isso fazia, tipo, no próprio caso, né, no próprio momento que ele estava lá para ser cuidado, isso fazia com que ele se afastasse das outras pessoas, e isso me chamou muito a atenção, porque encontra com ele em outro momento para fazer a refeição em outro lugar que não na cantina. Uhum. É legal trazer esse caso para a gente pensar nisso, que a gente só fica na teoria, né? As pessoas sentem vergonha, sentem culpa, sentem um monte de coisa, mas nesse caso a gente observa tudo isso posto à prática, né? Como o Isso isolamento acontece, tudo, né?
Foi justamente na prática, porque até quando a gente pergunta, e é interessante é isso também, porque às vezes a gente pergunta para a pessoa fala, não, acho que não, né? Acho que se alguém me convidar para jantar ou para almoçar, eu vou. Mas aí na prática você viu que talvez não, né? Que tem essa dificuldade mesmo, assim. Então acho que isso me marcou bastante, assim, foi importante, assim, por mais que, né, tenha sido fora, né, nos bastidores do mestrado, mas me chamou muita atenção. Você comentou também da pandemia. Uhum. Isso tem alterado de alguma forma o seu trabalho? O seu trabalho, você tem observado alguma diferença com os pacientes oncológicos no meio da pandemia? Como que tem sido isso para você? Eu acho que a questão do isolamento, né, ficou maior ainda, né, até a própria dificuldade em buscar os serviços de saúde. Eu vejo isso mais no início da pandemia, que as pessoas tinham ainda, né, sem vacina e tudo mais, as pessoas acabavam não buscando os serviços de saúde que eles tipo, o próprio tratamento, né, de químio, de rádio, as consultas médicas, enfim, tudo isso, por conta dessa questão da pandemia. Também tive casos que o próprio ambulatório, né, não funcionou, não especificamente em serviços de quimio e rádio, mas outros pacientes que o próprio ambulatório, né, do hospital não estava funcionando, e aí que também acabou atrasando esse processo de terapia, né, ou de tratamento desses usuários. Isso também senti bastante, e realmente uma dificuldade em seguir com o tratamento por conta da questão do vírus. Eu acho que agora isso tem mudado, né? Eles têm a questão da vacina ter chegado, enfim, também acho que, e também ter mais informações sobre o caso, tem ajudado muito, mas eu acho que teve uma lacuna assim importante, assim. Eu acho que os que já tinham um isolamento acabaram ficando mais isolados ainda, né? Eu acho que para os pacientes oncológicos teve esse prejuízo com certeza. E não é também o caso agora, né, do que a gente está falando em relação aos atendimentos, mas principalmente também para o desenvolvimento de crianças, de todo mundo, assim, essa questão da socialização ficou muito dificultada para todos os casos, né, que as crianças acabam tendo um pouco mais de prejuízo, né, com isso. Então você observou essa dificuldade Em em todas as áreas. todas as áreas da sua É. atuação mesmo. E assim, eu não parei de atender em nenhum momento, a gente não teve algumas pausas aconteceram, né, nos serviços de saúde, a gente sabe. Aqui no setor que eu trabalho, a gente não teve pausas, a gente continuou atendendo, mas mesmo assim teve uma queda considerável da busca mesmo. E isso, agora que está voltando, você vê que as dificuldades, ou que você já trabalhava com os pacientes, Uhum. aumentaram, ou os novos pacientes têm uma dificuldade maior As em relação dificuldades ao que você. aumentaram, porque fica um tempo sem estímulo, e aí, como a gente trabalha com tanto a questão muscular, ou quanto questões que dependem muito de estímulo ou de exercícios, enfim, dessas coisas, acaba que teve uma queda mesmo não esperada. Assim, a tendência é agora recuperar, né? A gente tenta pensar, né, em recuperar, mas acaba tendo um déficit, sim. Legal. Uma pergunta totalmente pessoal. O trabalho da Fono está relacionado com alguma sequela da Covid? Você tem trabalhado com pacientes que já tiveram, ou pessoas que estão, imagino que não, mas que já tiveram? Tem algum trabalho específico de sequela, algo assim? Tem, acho que bastante comum é a atuação da fono para recuperação de olfato e paladar pós-Covid. Então, eu atendi alguns casos já que tiveram essa dificuldade com cheiro, ao se alimentar. Então, tem um treinamento, né, que o fonoaudiólogo participa, né, dessa equipe para fazer esse treinamento de repaladarização e, enfim, de restabelecer o olfato também. E também alguns casos de pessoas que ficaram muito tempo internada, histórico de intubação e tudo mais. Então, tem tanto as dificuldades de voz, por conta de tempo de intubação prolongada, às vezes o uso de traqueostomia também por um tempo, e também a reabilitação da deglutição, mais uma vez, né? Porque aí, por conta do tempo de internação, tempo com traqueostomia, perda de massa muscular, acabou que afeta, em alguns casos, também afeta a função da deglutição, e aí também o profissional da fonoaudiologia atua nesses casos. Acho que basicamente são essas áreas, assim, tanto olfato paladar quanto a voz e deglutição. Então criou uma nova demanda de uma prática Sim, que vocês já já tinham. fazia E teve em outros casos. algo de novo que você mesmo teve que aprender para lidar com esses casos novos, ou realmente são práticas já Algumas consolidadas? práticas
a gente aproveita, né? Porque, por exemplo, a questão do treino de olfato, treino de paladar, alguns pacientes que respiravam mais pela boca, que não tinha tanto a respiração nasal, acaba que a fono já trabalhava nisso, mas enfim, são questões diferentes, são razões completamente diferentes, né, para acontecer aquilo. Então também tem que voltar a estudar e tentar entender também, isso que é muito difícil, porque na hora que você está vivendo isso no momento que a gente ainda não entende muito bem por quê, como, por que aconteceu essa questão do olfato, por que aconteceu a questão do paladar, para tentar restabelecer função. Então, teve que ser estudado. Assim. Basicamente, as técnicas são as mesmas já utilizadas, mas também tem que particularizar aí por conta de como que age o vírus, enfim, como que aconteceu tudo, as queixas, né? Como as queixas surgiram. Voltando um pouco para a onco, tem outras formas de atuação da fono na onco? Você comentou sobre pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Tem outros tipos de câncer que Sim. também aproveitam da atuação da fono? A maior parte é câncer de cabeça e pescoço, justamente por conta, né, da fonoaudiologia atuar bem, né, nessa área, então reabilitação de fala, de deglutição e de linguagem, enfim, de todas essas questões. Mas, assim, às vezes o tratamento pode causar sequelas nessas áreas, independente do lugar, né? Principalmente se for um lugar próximo. Então, alguns casos, por exemplo, de tumores de mama, que fizeram a radioterapia, acabam tendo essa dificuldade em relação à deglutição, então acabam tendo essa queixa depois do tratamento. Então, o fonoaudiólogo também atua, né, nessa área, e, enfim, algumas vezes em relação as sequelas desses casos todos. Mas, basicamente, são os tumores de cabeça e pescoço que a gente atua mais direcionados, assim. Uhum. E você comentou que essa questão multiprofissional, nos casos de pediatria, saúde mental, funcionam bem. A questão multiprofissional na oncologia, você vê que também é uma parte importante, ajuda de alguma forma a sua atuação também? Com toda certeza. Aqui na minha cidade, né, na atuação na prefeitura, eu tive uma experiência de trabalhar muito próximo com um nutricionista. E aí, isso é incrível quando você consegue trabalhar junto com o nutricionista, porque a gente pensa em consistência, a gente tenta adequar a consistência que a pessoa pode comer, a questão mais ou menos de volume, enfim. E aí, a nutricionista do lado já vai logo pensando na questão de aporte calórico, na questão do que oferecer. Então, muitas vezes eu estava na casa do paciente, junto com a nutricionista, e falava assim, ele pode comer, tipo, por exemplo, uma banana amassada. Aí, tipo, tudo bem, a gente já pensa, na questão da consistência pode, mas aí a questão nutricional, tipo, um exemplo claro, né, que me veio na cabeça em relação à banana, mas para qualquer outra coisa. Porque eles falam, eu quero fazer polenta, então, tipo, se fica no mais pastoso, mais líquido, eu vou fazer polenta, eu vou fazer tal coisa, e aí tem uma nutricionista do lado para orientar em relação a isso, foi muito importante, assim, então acho que a equipe multiprofissional só tem benefícios. Eu acho que o trabalho do psicólogo em conjunto, né, tanto para a questão dos cuidadores, mas quanto para o próprio usuário, né, para o próprio paciente, acaba fazendo uma diferença muito grande. Em alguns momentos, assim, eles buscam a gente até para validar ou para entender melhor o que médico, o enfermeiro disse. Às vezes, assim, por exemplo, aqui na minha cidade. Então, eles vão em outro lugar para fazer o tratamento, por exemplo, vão para a Unicamp, vão para Barretos, vão para essas unidades de referência, né, de tratamento, e aí depois, às vezes, chegam aqui com todas as cartinhas explicando, com relatórios explicando, por exemplo, se faz uso de sonda, o que usar, como colocar, mas eles chegam cheios de dúvidas, e aí o trabalho também em conjunto. Acho que é importante ter ver que a saúde básica também vai ajudar nesse sentido, porque, então vamos ler junto, vamos ver o que o seu profissional da unidade de referência do seu tratamento te indicou. Aí, muitas vezes, assim, algumas pessoas têm muita dificuldade, tanto de compreensão, às vezes eles não conseguem ler, às vezes depende de alguém para fazer isso. Então, já chegou o caso, por exemplo, que eu e a nutricionista, a gente, tipo, praticamente desenhou mesmo, colocou na casa do paciente todos os equipos, todos os horários de passar a dieta pela sonda, e então também tem esse ponto, né, que quando você tem outros profissionais em conjunto, por mais que nem sempre seja da unidade de referência, a gente consegue tentar dar um apoio para o paciente no geral, assim, né, não olhar especificamente para a dificuldade dele de, é uma dificuldade de deglutição, mas não, naquele momento não era, naquele momento as pessoas só não estavam conseguindo entender quantas vezes elas vão ter que passar a dieta pela sonda
que estava ali, né, que era uma coisa muito nova. E aí a gente também, quando trabalha com outros profissionais de todas as áreas, o olhar a gente consegue ampliar bastante. Bacana. Esses exemplos são importantes mesmo, que você trouxe para um olhar geral, né, um olhar bem global para o paciente nas suas diversas demandas, né? Ele demanda de tudo que é lado, então ter Sim, sim. esses profissionais juntos. E você comentou também de uma outra parte que eu acho importante, que são os cuidadores, né? Cuidadores, que a gente chama de cuidadores informais, né, que são familiares. Na sua atuação da Fono, você acha que eles ficam com alguma dúvida? Você também inclui eles nesse processo? Como que funciona para esses familiares? Sim, sempre tem muitas dúvidas e, inclusive, em alguns momentos, assim, o que eu até me lembrei agora, é que em alguns casos os cuidadores, porque geralmente os pacientes iam acompanhados pela esposa ou por alguém da família, né, filha, enfim, filho e tal, e a família toda, e em alguns momentos eles chegaram até a considerar que, a dificuldade para engolir é porque ele não quer comer, então é porque ele não quer comer isso, né, e aí, porque assim, é muito difícil, assim, já fez tratamento, terminou o tratamento, é muito difícil conseguir relacionar que pode ser uma sequela do tratamento que foi feito, e que por mais que não tenha nenhuma dificuldade aparente, né, existe uma dificuldade de fato. E aí também tem essa questão de acolher, de explicar que realmente não é porque a pessoa não consegue comer. Ele demora muito pro almoço. Nossa, ele tá na mesa, fica 2 horas para se alimentar. Eu quero fazer outra coisa, tem que voltar a trabalhar. Por que ele demora tanto? Então, assim, tem essa dificuldade mesmo. E aí sempre busquei acolher também esses cuidadores que precisam, né? Demandam muito deles também, né? Nesse processo, até para compreender melhor. E aí também entendendo isso, pensar em algumas estratégias para auxiliá-los, né? Então tenta fazer dessa forma. Tenta então, vamos pensar agora numa comida mais líquida, né? Mais pastosa nesse momento. Se você não pode, né? Se ele realmente não pode demorar 2 horas para comer, né? Então aí a gente também tenta acolher e adequar, porque também não é fácil para quem cuida, né? Uhum. Legal, e para a gente finalizar, eu queria que você desse um panorama do que você acha dos próximos passos da Fono dentro da oncologia, como que você vê o seu papel se estendendo, criando com cursos como no mestrado profissional, que outros profissionais, além dos médicos, podem participar. Como que você vê a sua área daqui para frente? Eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas conhecerem o trabalho de atuação, e eu acho também que à medida que eles vão vendo benefícios, vai abrindo ainda mais campo, né? Tipo, melhora realmente a qualidade de vida. Tipo, ele consegue comer, mas se ele conseguir comer, se ele almoça em 2 horas e ele passar a almoçar em uma, talvez o benefício valha a pena. Então, eu acho que estenda bastante essa questão da atuação à medida que forem vindo mais estudos, né, que forem aparecendo mais evidências de que é um trabalho importante, né, que tanto os profissionais valorizem, quanto na questão, né, no embasamento científico também tenham mais dados para mostrar isso para as pessoas e para poder valorizar essa equipe multidisciplinar que atua com câncer, né, com tumores, enfim. Acho que é isso. É isso. Acho que só tem a ganhar espaço, e eu acho que já tem ganhado, eu acho que já tem conseguido mostrar bastante a cara e bastante a importância. Legal. Essa parte do nosso projeto das entrevistas tem esse foco também, né, de trazer as diversas áreas, de conversar sobre coisas que realmente as pessoas às vezes nunca ouviram falar, não sabem como que seria essa atuação, conhecem por outros motivos. Então é sempre legal conversar com um profissional que está na área, que está atuando, que conhece tanto, que pesquisa, que atua, então está nas diversas áreas do conhecimento. Então eu queria te agradecer muito por participar da nossa entrevista de hoje, e pedir para todo mundo que nos acompanhou até aqui seguir o projeto Onco Saber, o @onco.saber nas redes sociais. Siga o Prosa nas redes sociais, onco.saber. E se você tiver alguma rede social, alguma coisa que você queira divulgar também, fica aberto aqui. Bacana, eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que sempre é muito enriquecedor, né? Não só
o fato de poder falar, mas é o fato aqui da gente conseguir trocar, né? Falar, entender também um pouco de como que está acontecendo aí, enfim, isso é muito importante, então eu agradeço mesmo o convite de vocês, muito bacana ter esse espaço. E em relação às redes sociais, eu tenho um perfil profissional, faz um tempinho que eu não tenho mexido nele, mas é o Instagram @gilourenco.fono. Beleza. Vamos divulgar bastante a nossa página, a sua página e fazer esse contato. Isso Beleza? aí. Então, obrigado para todos que acompanharam e até a próxima entrevista da TV Prosa. Até.